Vivemos imersos em um mundo que muitas vezes enxergamos apenas com os olhos físicos, enquanto ignoramos uma dimensão espiritual que sempre esteve ao nosso alcance. Essa dimensão não é algo distante, mas parte essencial do que somos. No entanto, o que acontece quando esse conhecimento, que deveria nos conectar ao divino e à harmonia, é usado de forma egoísta ou destrutiva? Há quem busca atalhos, pulando a esfera que simboliza Deus, substituindo a plenitude pelo vazio do poder corrompido. Hoje vamos refletir sobre esse lado espiritual que ignoramos e sobre os perigos de manipular aquilo que não compreendemos plenamente, já que tudo nesse mundo tem seu lado bom e o lado mau. E sobre esse conhecimento iremos ouvir o nosso amigo Daniel Lopes, que vai tentar elucidar como isso acontece. Atualmente te recomendo a estudar sobre os mantras antigos que o povo judeu tem guardado até os dias de hoje, independente da sua religião, entender como isso influencia positivamente na saúde, na parte espiritual e nas finanças. Como levar uma vida correta pode ser tão prazeroso. Não vamos perder mais tempo. Amigos, aproveita e se inscreve para acompanhar tudo. Obrigado. É para você entender o que realmente está acontecendo. Sabe por quê? Porque o que controla o mundo é uma força espiritual. Jesus nos ensinou o seguinte: o mundo jaz no maligno. É claro que Jesus nos promete em Romanos 16:19 que o Deus de paz esmagará Satanás e o poder dele debaixo dos nossos pés. Mas enquanto isso, o mundo jaz no maligno. Inclusive, Jesus chama o inimigo de o príncipe deste século. Deixa eu falar uma coisa para você. Se você não entende como é o modo de funcionamento do mundo espiritual, você não entende a sua vida, você não entende os filmes, você não entende os seus relacionamentos e você não entende as notícias. Porque o que está por trás de tudo isso é o mundo espiritual. E o mundo espiritual, ele se comunica, se desenvolve e funciona por meio de símbolos, simbologia. Mas é um conhecimento que ele é fechado para a maioria das pessoas. Assim como na música, o músico raramente ele revela as técnicas mais preciosas que ele tem para os outros, ninguém quer te dar a dica de como você ter muito sucesso, ganhar muito dinheiro, ficar muito poderoso, muito rico. Ninguém quer te dar isso, porque eles acham que se todo mundo souber isso tudo, o mundo vira um caos, porque seria muito poder na mão de pessoas tolas que não saberiam lidar com esse poder. Então, quando você não entende a dinâmica do mundo espiritual, você não se entende, você não entende o mundo ao seu redor, você não entende os filmes, que os filmes são 100% espirituais. Filmes, por exemplo, como essa Entrevista com o Demônio, Long Legs, que está saindo aí, Under the Silver Lake, Pisque Duas Vezes. Esses filmes todos, se você não conhece o mundo espiritual, você não vai entender nada, porque o filme é todo construído em cima de simbologias espirituais. Então, meus amigos, toda a estrutura de poder no mundo, desse mundo que jaz no maligno, é construída em cima de números que têm conexões com o mundo espiritual. Essa concepção, ela foi formalizada muitos séculos atrás no negócio que se chama numerologia cabalística. E a numerologia cabalística, ela é uma derivação de um conhecimento egípcio, né, que tem a ver com tarô. O tarô tem a ver com o deus Thoth, do Egito, e essa conceituação da Kabbalah, ela se materializa num diagrama onde você tem 10 esferas aparentes e uma esfera escondida, que é a esfera número 11, que é a esfera Da'at, que é a esfera do conhecimento. Da'at significa conhecimento em hebraico, é uma das palavras para conhecimento, né? Então, Yadá é a palavra do conhecimento, né? Tem a ver com Da'at também. Quando você fala assim, Eifoaba, né? Em hebraico, onde está o papai? Você fala Nilo Yodea, eu não sei, né? Yodea vem de Yadá, que é conhecer, tem a ver com Da, tem a ver com Da'at, que é o conhecimento. Então, se você consegue entender a estrutura das 10 esferas ou das 10
Sefirot, né? Sefirá é esfera em hebraico. Sefirot são as esferas, é o plural. Se você consegue entender a ideia por trás dessas Sefirot, você consegue interpretar o que está por trás dos filmes, das séries, das celebridades, dos políticos, de tudo isso. Você entende como é que o mundo funciona. Por quê? Porque o pessoal esotérico trabalha em cima disso. Tem como você vencer uma batalha sem conhecer o seu inimigo? Se você acha que está tudo tranquilo, Jesus já venceu, estou protegidão, sabe o que significa isso? Significa que você não está lendo a Bíblia não, porque a Bíblia diz vigiai e orai incessantemente, porque o inimigo está ao derredor rugindo como leão, procurando a quem tragar. E isso, eu quero dizer para vocês que o fato dos cristãos não mais se importarem com batalha espiritual significa já uma vitória do inimigo, tá certo? O inimigo já venceu a maioria das igrejas. Igrejas hoje que têm visão de batalha espiritual é coisa rara e é coisa que o inimigo tirou, né? Esse entendimento. Então, meus amigos, o pessoal esotérico escolheu um número como um dos seus números prediletos. E um dos números que eles escolheram como prediletos é o número 9. Por que o número 9? Porque o número 9 ele tem uma série de simbologia. O número 9 no tarô, ele tem relação com o eremita, né? E é um número que significa isolamento, restrição, afastamento, né? Se isola para descobrir o conhecimento de que o rodeia na natureza, por exemplo, se autoconhecer. Então, no tarô, o número 9 ele tem um significado de uma busca pela perfeição, de uma busca do autoconhecimento, uma busca de se entender melhor, né? No desenho da carta no tarô, você vê ali o eremita sozinho segurando um lampião, né, que ilumina o seu caminho. É tipo assim, o cara que sabe andar nas trevas. É como se fosse a simbologia um pouco da coruja, né? A coruja é aquele animal predador noturno que tem um olho muito grande e consegue enxergar no escuro. Por isso que a coruja é um símbolo muito comum das artes ocultas, né? É tipo assim, eu consigo enxergar nas trevas, eu conheço as trevas, eu consigo enxergar aquilo que está aí oculto, tá bom? Então, tem isso também, né? Porque você ainda tem o verso da Kabbalah, que é a Kabbalah Clifot, né? Os túneis de Tifon, aí já é o lado mais obscuro da Kabbalah. Mas assim, eu acho que um cristão, um cara que segue a Bíblia, não deveria praticar isso, mas meramente minha opinião daquilo que eu leio na Palavra de Deus. Então, o tarô ele vai mostrar o número 9 como esse ermitão que enxerga no escuro e ele está buscando o autoconhecimento, ele tem uma lâmpada que ele ilumina o caminho, beleza. Mas o número 9 ele tem um significado mais profundo. Por quê? O número 9 ele é um número que todos os seus múltiplos, se você somar, ele volta para o 9. Por exemplo, 9 vezes 1, 9. 9 vezes 2, 18. 8 mais 1 é 9. 9 vezes 3, 27. 2 mais 7, 9. 9 vezes 4, 36. 3 mais 6, 9. 9 vezes 5, 45. 4 mais 5, 9. Ok? Então, o número 9 é um número que ele sempre volta para si mesmo, tá? E esse negócio de sempre voltar para si mesmo também tem uma simbologia assim do egoísmo, de você olhar para si mesmo, você buscar o seu, né? Tem uma certa relação com aquela máxima do Crowley, faça o que você quiser, essa é a lei, né? Então, não é por acaso que escolheram o número 9, depois 1, depois 1, para ser o número que o norte-americano liga para pedir ajuda, porque esse nome está impregnado na mente deles, tá? Então, o número 9 é sempre um número muito especial dentro desse universo. Mas não apenas o 9, o número 11 também. Por quê? Porque o número 11 ele também tem uma simbologia muito interessante. Por quê? Porque o número 11 é a força, né? Dentro do tarô, né? Então, no tarô, o número 11 tem a ver com igualdade, transparência, honestidade e tal. Tem uma mulher sentada no trono, uma espada de 2 gumes, representando a imparcialidade. E por aí vai, né? Então, esse conceito do 11,
dentro da árvore da vida, da Kabbalah, tem a ver com a esfera Da'at, tá? O que significa isso? Significa o conhecimento, tá? Esse conhecimento mais profundo, tá certo? A Da'at, dentro da árvore da vida, que é o 11, é a localização onde todas as 10 esferas estão unidas numa só. Existem ali no estado perfeito. Elas... Só que a esfera número 11, ela fica meio apagadinha, ela nem sempre está visível. Ou seja, é como se fosse um espaço vazio no qual a pedra preciosa pode ser ali colocada, tá? É uma coisa que só quem enxerga muito bem consegue ver. Ou seja, o número 9 significa voltar-se para si mesmo e descobrir a sua própria essência. E o 11 significa acessar esse conhecimento espiritual profundo, tá? Só que entre o 9 e o 11, você tem o número 10, tá? E o 10, ele seria uma simbolização, uma simbologia do divino. Então, enquanto o 9 é o Gnot Sealthon, né, conheça-te a ti mesmo, e o 11 é o conhecimento místico espiritual, o certo seria você passar do 9 para o 10 e do 10 para o 11. Mas o que acontece quando você passa do 9 para o 11 e pula o 10? O 10 seria uma representação de Deus nessa interpretação. Quando você sai do 9 e pula para o 11, significa que você fez um acesso às verdades espirituais que não envolveu Deus, envolveu outra coisa, ok? E aí eu pergunto para vocês, qual foi a data em que aconteceu aquele evento em 2001 lá nos Estados Unidos? Qual foi essa data? Ok? É isso que a gente precisa pensar. Como eles chamam nos Estados Unidos isso? Aqui no Brasil a gente coloca primeiro o dia do mês e depois o mês. Lá eles colocam primeiro o mês e depois o dia. Lá não foi 11 e 9, lá foi 9 e o 11. Ok? Só que se você soma 9 mais 1, vai dar 11 também. E se você soma 1 mais 1, vai dar 2. Esse movimento dentro da árvore da vida cabalística é muito poderoso. E nós estamos vendo uma repetição disso agora. Por quê? O presidente Donald, ele foi o 45, ele purou o 46 e agora ele está sendo o 47. Então é o mesmo movimento de saltar do 9 para o 11. Por quê? Do 45 para 47, pulando 46. 45, 4 mais 5, 9. 46, 4 mais 6, 10. 47, 4 mais 7, 11. Tem o 9 e tem o 11, pulando 10. Ok? O que significa isso? No mundo espiritual, isso tem um significado de uma guinada para o conhecimento oculto sem passar por Deus. Ok? Significa as trevas se abrindo e aparecendo. Significa você se tornar um sábio que não passou pela luz. Um sábio que não está submetido ao 10, que é Deus. Um sábio que não está servindo a Deus. Eu tenho conhecimento do mundo espiritual, mas não estou compromissado com Deus. Essa é a ideia. Ok? Beleza? Então, existe muito mais coisa para se falar sobre isso.